Caros amigos e catequistas da nossa diocese, continuando o dia a dia com a palavra, queremos partilhar com vocês o evangelho deste domingo da solenidade da Santíssima Trindade, neste último domingo do mês de maio. Então, mas para iniciarmos, quero iniciar primeiro pedindo a luz do Espírito Santo, para que com esta graça possamos refletir a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte em que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros catequistas, queridos amigos, estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Depois de termos concluído o ciclo pascal com a celebração de Pentecostes, neste tempo comum, retomando, nós estamos celebrando hoje a solenidade da Santíssima Trindade, que marca na vida de cada um de nós como cristãos o caminho da unidade, o caminho da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos convida também a vivermos esta experiência da comunhão eclesial, comunitária, entre nós, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que as leituras deste dia nos dá este convite, fundamental para o caminho da unidade e da missão de batizados que nós somos. Nós vimos na primeira leitura, retomando um pouquinho da primeira leitura deste domingo, de hoje, Moisés diz ao povo de Deus, para que este povo reconheça e grave no coração que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro Deus além dele. Então, gravar no coração, reconhecer a verdadeira identidade de Deus no meio do seu povo. Ele está no céu e Ele está cá na terra, no meio de todos nós, está conosco, está guiando o seu povo. Este é o convite da primeira leitura, uma mensagem para o nosso olhar se voltar para Deus, reconhecendo sua grandeza, de ser o Senhor do céu e da terra, o Senhor da nossa vida. Na carta de São Paulo aos Romanos, nós vemos também como é que São Paulo nos fala na carta aos Romanos. Diz São Paulo, recebestes um espírito de filhos adotivos, para que assim possamos clamar, Abá, ó Pai. E deste modo nos tornamos co-herdeiros de Cristo. Por quê? Cristo é o verdadeiro e único Filho de Deus. Mas no batismo, Deus nos adotou como seus filhos e filhas em Cristo. E assim recebemos também o dom do Espírito Santo, do Espírito de filiação adotiva. E esta pertença nos ajuda, nos insere na vida em Cristo, nos torna co-herdeiros da salvação, juntamente com Cristo, da eternidade do Pai. Então, caro irmão, querido amigo catequista, nós participamos do mistério da Trindade Santa pelo batismo que recebemos, porque fomos inseridos na vida em Cristo e recebemos o dom do Espírito Santo.
para que na vida caminhemos na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho de São Mateus, também trazendo uma mensagem muito profunda, continua aquele mandato de Jesus aos discípulos quando ele se despediu para subir para o Pai. Jesus dá aos discípulos sua palavra de incentivo e de missão. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Por isso, ide e fazei que todos se tornem meus discípulos, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então veja o mandato de Jesus neste Evangelho de São Mateus aos discípulos. Primeiro, ir por todo o mundo, não é por algum lugar, por todo o mundo. É o primeiro critério da missão. A missão ela não tem fronteiras, né? A presença de Jesus acontece em todos os lugares em que se possa anunciar a boa nova do reino. Então o mandato de Jesus, primeiro aos discípulos, consequentemente a todos nós como batizados, é ir para anunciar a boa nova do reino. O que eles devem fazer neste ir pelo mundo inteiro? Fazer com que todos se tornem seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, anunciar a boa nova, anunciar Jesus Cristo, para que aquele anúncio atraia a todos a quererem seguir o Mestre. E este anúncio que atrai aqueles que querem seguir, nos faz fazer parte da missão pelo batismo que insere na pertença de Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo faz com que aquele que entra na missão de Jesus, no mandato de Jesus, na unidade dos discípulos e marcada pela unidade do Espírito Santo, na comunhão da igreja. A outra palavra que Jesus deixa forte no Evangelho de hoje, ensinando-os a observar tudo que eu vos ordenei. Ensinar, educar, evangelizar, anunciar. É a missão de todos nós que fomos batizados, que somos chamados, que somos enviados também como os discípulos a anunciar o reino. É ensinar a seguir os ensinamentos de Jesus, a observar os mandamentos de Jesus, a observar o que diz a Sagrada Escritura, o que diz a Palavra de Deus, o que diz os profetas, o que diz os apóstolos, o que diz o próprio Jesus, o que diz a nossa igreja, no anúncio do Cristo em nosso meio. Então, ensinar a observar, educar o povo na evangelização. É a missão de todo batizado, é a missão dos apóstolos, é a missão da igreja e como igreja de todos nós como batizados. Aí Jesus deixa uma grande garantia para não nos deixar sozinhos. Nós não estamos sozinhos na missão. Nós não ficamos abandonados. Ele subiu para o Pai, mas o Pai mas enviou-nos o Espírito Santo. Ele permanece conosco. Diz lá já a primeira leitura, o Moisés dizendo ao povo que Deus é o Senhor que está lá no céu e que está cá embaixo na terra. Então não há outro além dele. Ele é o mesmo Senhor da vida de todos nós. Então Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus permanece conosco, caminha conosco, ensina-nos cada dia a cumprir o seu mandato, a cumprir a sua missão, a cumprir o seu amor. E o que é que nos fortalece neste ensinamento de Jesus? O Espírito Santo. O Espírito que anima a vida da igreja, que anima a nossa missionariedade, que fortalece a nossa fé, que nos impulsiona a caminhar no seguimento de Jesus. Esta é a experiência profunda como igreja que nós somos chamados a viver na unidade da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não são três deuses, mas três pessoas, e um só Deus, que reúne na comunhão da igreja esta experiência bonita, da qual nós somos chamados a participar cada dia, a permanecer, a pertencer, à unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, caro amigo, querido catequista, queridos
irmãos e irmãs, deixemos-nos atrair pela palavra de Deus, pelo chamado e pelo envio de Jesus e iluminar pelo dom do Espírito Santo, pela força de Deus que é nosso Pai, pela comunhão da Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sigamos a missão de Jesus no caminho da Igreja. Que Deus abençoe a todos e nos ilumine na nossa vida comunitária.